Muito que médio, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos para analisar Santos 1, Corinthians 1. Um placar que eu vim preparado, ou acordei preparado na manhã dessa quarta-feira para falar. Se empatar, tá tudo bem. Muitos desfalques, o time completamente novo em campo, até a formação acabou sendo diferente, já chegamos nisso. Marinho fora, Sanches fora, Soteldo fora, Lucas Veríssimo fora. Vai ser complicado armar esse time. Beleza, se empatar lá, tô pronto para falar que tá tudo bem e o resultado foi bom. Acordei com essa vontade, mas sempre tem o mas. Fazer o quê? Vamos começar com uma coisa positiva de hoje? O Santos passou o Sport, muito importante, o Sport perdeu por 3-0 para o Flamengo, pelo menos eu acho que ainda tá rolando o jogo no momento que eu gravo. Ficou travado com 20 pontos, o Santos foi a 21, passou o time do Jair Ventura no momento. Tá aí um lado positivo, claro, este canal sempre torce para o Santos estar acima de Jair Ventura. O mas, que é um lado negativo, é que o Santos mostrou que poderia ter ganho do Corinthians. Poderia ter vencido em Itaquera, se não com tranquilidade, afinal de contas é um clássico. E claro, o Corinthians, se continuasse perdendo por mais tempo, tentaria no desespero ir para cima, o Santos poderia até sofrer. O Santos mostrou que mesmo cheio de desfalques, é mais time. E se não fosse a comissão técnica, hoje com o tal do Cuquinha, mandar o time recuar e abdicar de jogar, o Santos abdicou de jogar a partir do momento que fez 1-0. Abdicou, o Santos não atacou mais. O Santos poderia ter vencido. Não entendo essa postura medrosa. Medrosa eu acho que é a palavra. Se você tem um time que está jogando bem e dominando, por que recuá-lo? Por que apostar em jogar em contra-ataque? O Santos, na verdade, mal teve contra-ataque. Que grande jogada surgiu no contra-ataque? Nenhuma, praticamente. Então, assim, por que esse medo? Por que esse pavor de jogar bola? Por que quando você vê que seu time é melhor que o adversário, comissão técnica do Cuca e Cuca, vocês recuam? Eu não entendo isso. É algo que eu vim preparado para passar um pano. Empatamos só, tá de boa. Esse sou eu passando pano. Tá de boa, tá tranquilo, fora de casa. Mas é ponto a ponto perdido quando você joga melhor que o adversário, ou melhor, tem condição de ser melhor que o adversário e abdica, que vai te prejudicando. Em determinado momento do jogo, quando estava 1-0, o Flamengo ainda não estava vencendo, o Santos era vice-líder do campeonato. Nesse momento somos quinto, o São Paulo ainda joga, inclusive está jogando agora, pode nos passar, o Fluminense também pode encostar, o Vasco, o Fortaleza, enfim, o Santos podia ter disparado lá na briga por Libertadores, não estou nem falando em título, afinal de contas seria vice-líder, mas se eu falar que o vice briga pelo título, vocês vão me matar aqui. Estaria na Libertadores, estaria na briga pela Libertadores. Mas não, despencamos, estamos em quinto. Podemos terminar ali, quinto, sexto, que também é briga para Libertadores, mas dava para estar melhor. Mas abdicou de jogar bola. E isso é aposta da comissão técnica. Os jogadores não se reúnem no campo e falam: opa, tá 1-0, vamos recuar. Isso é treinado pela comissão, vem a ordem e o time recua. Abdicar de jogar bola é algo que me incomoda. E quando eu evito grandes elogios ao trabalho do Cuca, apesar de achar que poderia ser muito pior, é por esse tipo de postura. É por esse tipo de postura, porque pra mim o futebol é fez 1, faz 2, fez 2, faz 3, fez 3, faz 4, fez 4, faz 5. O Santos 2010 está aí provando que é possível. O Santos do ano passado também. A gente esqueceu com o time do Gesualdo, mas poderia voltar com o Cuca, mas ele abdica de fazer isso. Uma outra coisa que ele abdica de fazer e que hoje poderia, eu estou abrindo a ficha técnica do jogo para ter certeza das substituições feitas, ele colocou no intervalo o Thailson no lugar do Jean Mota. A segunda substituição foi feita aos 30 minutos. Tá. Por que é importante a gente citar que a substituição feita no intervalo foi o Thailson no Jean Mota? Porque o banco do Santos hoje só tinha jogadores da base. Isso se você contar o Alex da base, o que ele não é, ele era do Fluminense, mas chegou para o Sub-23, tem 20 anos ainda, tá tudo bem. Meninos da base. E aí ele coloca o pior deles, que é o Thailson. Quando você tem um Lucas Lourenço, um Ivonei, um Ceará, até os meninos da zaga, Alex, Wagner e Leonardo, que acabou entrando depois, o Marcos Leonardo, e você coloca o Thailson, que fez absolutamente zero coisas em campo. Eu não entendo essa postura. E aí você fica com um time morto em campo, morto no sentido de cansado. Os jogadores estão cansados. Você vê, o Jobson estava sentindo fisicamente, não é culpa dele, sente. O Pituca, que jogou todas as partidas no ano, cansado. Luan Pérez, cansado. Felipe Jonathan saiu no segundo tempo também cansado. O time está cansado.
Troca! Tem 5 substituições a serem feitas. Não são só 3, são 5. E demora. 30 minutos de jogo e você, meu Deus, o time não muda. Por quê? Porque o técnico e o seu assistente lá com aquele bigode ridículo tem medo. Medo. Isso é medo. Ah, não é, mas veja, medo. Isso é medo, gente. Bota em campo. O Lucas Lourenço entrou aos 30 do segundo tempo. Ele teve 15 minutos mais os acréscimos para jogar. Na primeira bola, ele subiu para marcar pressão, roubou a bola, deu no Marcos Leonardo, que bateu, foi desvio, foi escanteio. Na segunda bola, ele recebeu sozinho. Tinha assim, um continente inteiro. Tinha a África inteira no meio do campo, vazia, porque o Santos não vai para o meio. O Lucas Lourenço roubou a bola, recebeu a bola no lado direito. Chegou 2 caras do Corinthians, ele fintou para um lado, não tinha ninguém do Santos. Fintou para o outro, não tinha ninguém do Santos. O que eu faço? Driblou no meio dos dois e saiu para jogar. Esse cara não pode entrar mais cedo? Ele não pode ter mais do que 10, 15 minutos para jogar? Porque eu acho que pode. Qual é o medo de botar um menino como o Lucas num time que não tem meio campo? Perdeu o meio campo principal titular, que é o Sanches. Não tem um meio armador consagrado para jogar à frente do Sanches. Qual é o problema de botar os meninos em campo? Eu não consigo compreender. As últimas substituições, a entrada de Ivonei do Wagner Leonardo, foram aos 40 do segundo tempo. Entre o Lucas e o Coisa, o Marcos Leonardo entrou. O Marcos Leonardo entrou um pouco antes, por causa da lesão do Luiz Felipe. Desculpa, eu inverti a ordem. O Marcos Leonardo entrou, depois o Lucas Lourenço e, por fim, o Wagner e o Ivonei. Não dá para ter mais tempo de jogo? O Ivonei precisa ter 5 minutos, o Lucas 15? Né? Assim, eu não consigo entender. O time tá cansado. Ah, mas tem pouca peça no banco. Não tem pouca peça no banco. Eu olhei pro banco, tinha todo mundo lá. O Santos divulga quem tá no banco antes da partida. Ou a base não é peça. Porque assim, eu vejo muita gente falando, olha só, a base tá no banco, é só base hoje. Mas quem entra em campo? Se não entra em campo, é bonito pra foto o banco ter base. Tem que botar em campo. Eu quero foto deles correndo em campo. Eu quero foto deles com a bola, né? Contar a historinha de que subiu a base é uma coisa, eu quero a história de colocá-los em campo. Isso o Cuca não faz. Ou quando faz faltando 15 minutos e fala, faz aí meu filho, Lucas Lourenço, eu não tive meio campo por 75 minutos. Cria um sozinho aí. Pô, isso é sacanagem, isso pra mim é piada de mau gosto. Muita sacanagem, isso é medo. É medo. Eu tava tão feliz que eu ia falar coisa boa, a gente tava vencendo, ou que empatasse com tantos desfalques, mas os caras forçam pra fazer as coisas erradas, gente. Eu fico muito triste. Pois bem, o time começou... Eu tô pensando se eu falo disso ou do VAR antes. Eu vou falar disso. Porque aí com o VAR eu já passo pro jogador a jogador. O time começou numa pressão e num domínio que eu não esperava. Não por ser pior que o Corinthians, porque o Santos não é. Inclusive, esse time aí mal escalado do final do jogo é melhor que o Corinthians, que foi incapaz de ganhar da gente. Meu Deus, como esse time do Corinthians é ruim. Dominando o jogo, mesmo com uma formação muito bizarra. A gente começa a falar de tática agora. Com a linha de 4, claro, para... Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. E aí, um meio bizarro, num 4-4-2 mal formulado. Pituca e Jobson lado a lado. Quando o Santos tinha a posse de bola na defesa, o Jobson recuava. Às vezes foi o Pituca também, mas o Jobson, tudo bem, não é esse o ponto. Mas Jobson e Pituca lado a lado. O que você deixa um buraco atrás e um buraco na frente. Não tinha um meio armador. Por quê? Maddson do lado de ponta e... Meu Deus, quem? O Lucas Braga, o copete brasileiro, senhor do céu, na outra. E aí no ataque, uma dupla com Caio Jorge e Giamota. O Giamota não foi escalado de meia, né? Ele foi escalado mais de atacante para ajudar o Caio. E mesmo assim, mesmo sem meio campo, o Santos dominou. E aí ele abdicou dessa formação e desse domínio e recuou o time. Amanhã, quando eu fizer o vídeo com imagens, com tática e tal, eu vou mostrar isso. Eu já tirei até prints, mas aí se eu tiver as imagens eu mostro em movimento claro, como o time recua. E você vê que é um recuo, que a formação é mantida, né? A formação é mantida por um determinado período do jogo, antes de começar as substituições. Só que é tipo 4-2 esmagados. Quando você tá a zaga aqui, você ocupa o meio aqui. Não, todo mundo esmagado aqui atrás. Eu fiquei, meu Deus, por quê? Eu vou tentar mostrar com as imagens depois, amanhã. Eu fiquei assustado com esse recuo. Eu não gosto de futebol recuado, gente. Futebol recuado não é pra mim. Eu nasci pra jogar no ataque, pra ver meu time jogar no ataque. Se existe um DNA ofensivo nesse símbolo aqui, amigo, é pra mantê-lo. Ou é só uma lenda. Ou é como a lenda de que você vai botar a base, Cuca. Enfim, depois desse recuo sem sentido, houve uma mudança, né, que foi a entrada do Marcos Leonardo no lugar do Luiz Felipe lesionado, ou cansado, enfim. Ele recuou o Maddson, que era ponta para a zaga, e deixou o Pará solto. Não é mais fácil você recuar o Pará
e deixar o Maatson indo e voltando porque um tem mais pique, dois já tava lá na frente mesmo? Eu não entendi essa inversão do ponta virar zagueiro, do cara escalado como quase ponta, né, que foi mais meio ali, para virar zagueiro, e o lateral continuar quando ele podia recuar o Pará, que tem a capacidade. É craque na zaga? Claro que não, mas o Maatson também não é. E aí você teve dois centroavantes por alguns minutos, o Caio e o Marcos Leonardo, praticamente batendo cabeça. Ah, mas o Caio recuou um pouco pro meio. Batendo cabeça, porque não tinha meio campo. E o Caio sozinho continuou um buraco, porque, coitado, ele não é meio campo. E o Pituca e o Jobson cansados, coitados. Hoje eu não tenho por que falar mal do Jobson. Tava cansado, morto. Por quê? Porque eram dois homens, ele e o Pituca, para ocupar todo o meio campo. Coitados. Saíram exaustos, né? Pelo menos aparentemente pela TV. Depois até, quando entra o Lucas Lourenço, na última variação tática, a do Ivonei não deu nem para observar, 5 minutos pro menino, coitado. Houve uma peça, né? Tinha um meio campo, tinha um buraco, e aí veio o Lucas, coitado, correndo por todo lugar. E mesmo assim produzindo. Imagina o que esse menino não poderia produzir. Se desse em 90, não precisa nem ser 90, 70 minutos, né? Mais do que 15. E aí o time ficou com o Jobson e o Pituca mais recuados, e o Lucas na frente com o Marcos Leonardo, o copete brasileiro do outro. Porque o time foi medroso. O time não, né? A comissão mandou o time ser medroso. O que eu lamento muito, dava pra ter ganho. Eu tô triste, gente, porque eu acho que dava pra ter ganho, né? Eu tô triste porque a gente podia ter vencido em Itaquera, nosso primeiro clássico no ano. A gente é muito mais time que o Corinthians. A gente é muito mais time que o Corinthians. E digo mais, é mais time com esses meninos que mal tem tempo em campo. É mais time com esses desfalques. A gente podia ter vencido. Eu poderia estar aqui muito de bom humor, felizão, muito que bem, vamos que vamos. Porque a gente poderia ter vencido e a comissão meio que escolheu. Ah, hoje não. Rapidamente, antes do VAR, antes do jogador a jogador, um comentário sobre o VAR. O VAR nos ajudou hoje, né? Tem um pessoal que instiga a torcida a odiar o VAR. Como eu falei na análise contra o Goiás, o problema não é o VAR, o problema é o árbitro. O VAR analisou a jogada do gol do Corinthians, e eu já vou falar do João Paulo, no jogador a jogador, e não achou falta. Os árbitros que analisam o VAR tiveram as imagens entregues pelo produto e não acharam falta do Gil no Luiz Felipe. Acho discutível, eu talvez marcasse. Falta do Avelar no João de fato não foi. Mas enfim, o VAR entregou a imagem, tava lá. Os árbitros que falaram, acho que não. E depois, o VAR deu a imagem que não foi falta do Luiz Felipe, mas o juiz tinha dado a falta em campo. O juiz foi lá ver e anulou a falta. O VAR nos ajudou, né? O VAR, olha isso aí. E o juiz anulou a falta. E por que ele anulou a falta? Eu vou tentar explicar, que é meio bizarro o motivo. A regra é muito louca. O juiz não pode anular uma falta. O que ele fez, ele meio que não pode. Então, por que ele pôde reverter a falta para uma bola ao chão? Porque o VAR chamou para avisar que a falta tinha sido dentro da área. Né? Os caras lá do VAR acharam que foi dentro da área. Sendo dentro da área, ele poderia dar pênalti ou não. Então, ao considerar que foi dentro, ele pode anular. É muito bizarro. Isso não é uma defesa. Eu estou tentando explicar a regra porque ela é de fato bizarra. Tá? Por isso que houve essa reversão. Pelo menos pelo que eu entendo da regra é isso. Mas enfim, o VAR nos ajudou. Como nos ajudou contra o Goiás. Né? Quem estragou tudo foi o juiz, não dando o segundo pênalti no braço do Sandro. A gente precisa diminuir esse tom contra o VAR, tá, gente? Não estão roubando o Santos, tá? Não estão roubando o Santos. O VAR, quem nos prejudica, como eu acho que prejudicou contra o Goiás, é o juiz em campo, porque a arbitragem brasileira é ruim. A arbitragem brasileira é patética. A gente tem que voltar a mirar o nosso alvo nos árbitros, que são ruins. Eles são ruins. É cobrar melhora. O VAR, a entidade robótica lá, só dá imagens. Quem interpreta errado, quem vê erro, é árbitro humano. A gente precisa parar de instigar o torcedor a odiar. Aqui eu falo o contrário. Não odeiem ninguém. Critiquem, analisem. Tá bom? Os árbitros, no caso, que são ruins. Eu estou criticando os árbitros, que são horrorosos. Jogador a jogador, então, vamos lá? Chegou o dia. João Paulo errou. Eu não lembro em que vídeo foi. Eu até perguntei no Twitter pro pessoal, eu esqueci qual vídeo foi. Eu cacei durante o intervalo, mas em 15 minutos ali não consegui achar. Tem um vídeo em que o João Paulo vai muito bem no jogo, eu falo, mas quando ele for mal, porque em algum momento ele vai errar, porque ele tem 19 jogos de profissional, 15 jogos no profissional, ele vai errar, a gente não pode chegar matando. Hoje ele errou, e errou muito feio, como tinha errado
menos feio no gol que o VAR anulou, né? O VAR anulou o gol do Goiás, do Vitor Andrade. O VAR não rouba a gente. E errou mesmo. E acontece, e vai acontecer. Só que as grandes defesas dele são em quantidade maior. Os erros são quase ínfimos. É que hoje sai um gol, a gente lamenta, claro. Errou. Mas a fase dele é muito boa para, como muitos no Twitter tentaram, cancelar o João Paulo. Volta Vladimir. Oh, gente, pelo amor de Deus. Imediatismo neste canal não. Vocês sabem disso. João Paulo é titular, é ótimo. E no final do segundo tempo nos salvou com uma grandiosa defesa. Mas errou. E provavelmente vai errar mais. Só que a partir do momento a chave vira. E ele para de errar. É porque ele é novo no gol profissional. Ia acontecer. Aconteceu. Talvez tenha sido a última. Vamos torcer para isso. O sistema defensivo foi muito, talvez, exigido hoje porque o time recuou demais. Então eu diria que, tirando o gol em que foi uma catástrofe, todo mundo errou, o Luiz Felipe porque não protegeu o Gil, por mais que possa ter sido falta, bota o corpo, né? Segura o cara. Depois o desvio e ninguém acompanhou o Avelar. Mas tirando o lance do gol, infelizmente, não é como se o Corinthians tivesse dominado com grandes chances. Era mais tendo a bola. Foi aparecer uma grande chance num chute de longe, essa defesa do João Paulo, e numa furada, que não foi chute do Fagner, num cruzamento para trás. Eu achei a atuação da zaga segura. Que outro grande susto? Estou esquecendo alguma? Eu acho que não. Dentro da proposta de abdicar de jogar, a zaga, que é a menos culpada por isso, fez o trabalho de maneira decente. Então isso já engloba todo mundo. Eu só lamento de novo que o Luiz Felipe, é impressionante como o Itaquera não dá sorte para ele. Enfim, complicado. A gente avança para Jobson e Pituca, que eu falei, reitero aqui, coitados, né? Tiveram que ocupar em 2 homens o meio-campo inteiro. Inclusive eu acho que o Jobson era final do segundo tempo, o Pará adianta a bola no meio-campo pela lateral. O Corinthians rouba e vem pela esquerda, o cara avança e o Jobson dá um bote certinho. Talvez o melhor desarme que ele tenha feito com a camisa do Santos. Errou uns 2 passes lá na frente, mas coitado, era ele e o Pituca armando o jogo até o Lucas Lourenço entrar aos 75 minutos de jogo, 30 do segundo tempo. Então eu fico com os dois. Fico com minha defesa aos dois. O Jean Mota pouco participou no primeiro tempo, jogou mal. Mas é aquilo, quando é que ele é bom? Quando ele não é o homem da área, quando ele é o homem que entra na área de surpresa. Hoje ele era o homem da área, ele e o Caio juntos. E aí acaba anulando a única qualidade do Jean. Vamos para a direita, o Madison, que fez o gol inclusive, né? A chegada na área dele é muito boa. E aliás, a bela assistência do Jean. Foi o Jean? Cruzou, né? Foi o Felipe João. Foi o Jean. Bom, elogiou o Jean aí. Se não foi, vocês me corrigem. O Madison eu só não entendi de fato porque recuaram ele. Porque assim, como o cara da velocidade, ele deveria ter sido mais explorado no que era uma teoria, abdicar de jogar para ter contra-ataque. Aí o Santos abdicou do contra-ataque, prejudicando o jogo do Madison. O Caio Jorge errou bastante e aí o pessoal no Twitter, não é ruim, ó. Defende agora. Vou defender. Se posicionou livre, aquela bola que ele chuta pro alto, se posicionou livre para receber. Tem jogador que se esconde na zaga. Se posicionou livre para receber. Foi prejudicado ao ter de virar meio campo e mesmo assim ia lá buscar a bola e marcava e tentava fazer o pivô para distribuir a jogada. Vou defender o Caio. Foi uma grande atuação? Não foi. Um sistema prejudica? Completamente. E aí tem o nosso copete brasileiro, que saiu aos 40 do segundo tempo depois de produzir exatamente 0 coisas, tal como o Thailson, que teve 45 minutos para produzir 0 coisas. O Ivonei, que teve 5 minutos, coitado, e o Wagner Leonardo, 5 minutos, coitado, não dá para analisar. E aí nós ficamos com Marcos Leonardo e Lucas Lourenço. 2 caras são nosso futuro, tal como o Caio. 2 caras que eu vou defender. 2 lances o Lucas Lourenço decidiu mostrar para o Cuca: meu filho, eu sou melhor que todo mundo aqui no meio campo, me usa. E o Marcos Leonardo, que é um cara que chama o jogo, aguenta o tranco, pegou a primeira bola, é atacante, bateu pro gol. O Santos não bateu pro gol no segundo tempo. Inclusive, na melhor oportunidade do segundo tempo, que foi com o copete brasileiro pela direita, em vez de bater pro gol ou cruzar, ele bateu entre essas 2 opções. Tem um gol, tem o cruzamento por baixo, acho que era o Caio ou o Marcos chegando. Ele bateu no meio e que tinha um vazio e a bola saiu pela linha de fundo. Jogador a jogador é isso. Lucas Braga, gente boa, mas não dá, né? Hoje, Arthur Gomes é mais jogador de futebol do que Lucas Braga.
Grande abraço a vocês. Amanhã a gente volta com análise tática e com qualquer novidade com 1 ou 2 vídeos no dia, tá bom? Grande beijo.